Promover debates sobre as implicações sociais e geográficas das regiões metropolitanas brasileiras. Este é o principal objetivo do Fórum Permanente de hoje, organizado pelo Instituto de Geociências da Unicamp. O evento reúne acadêmicos e profissionais da área. Confira agora entrevistas com os convidados. As metrópoles são uma realidade do Brasil e, na verdade, os aglomerados no mundo inteiro, seja o nome que se dê, são, mais do que isso, uma realidade mundial. Então, eu acho sempre extremamente importante que a gente discuta esse tema, que é tão presente, que é tão dinâmico, que é tão contemporâneo, e o que significa realmente as metrópoles, no sentido de aglomerar pessoas, de aglomerar oportunidades, mas também de ser um espaço de deterioração das relações humanas, do ambiente físico. Então, eu acho bastante pertinente que a gente traga esse tema que abarca várias áreas do conhecimento científico. O objetivo da região metropolitana, que é a união dos municípios, é facilitar a busca de recursos, facilitar a vida dos moradores na busca da qualidade de vida. Os serviços, compartilhar os serviços. A gente considera, assim, na Secretaria de Planejamento, sempre a importância das especificidades regionais, né, e como as regiões, uma mesma política, ela vai ter efeitos diferentes em regiões diferentes, de acordo com as características aí de cada região, né? E isso tanto em regiões metropolitanas ou não metropolitanas também. Mirza Peliciota, do Museu de Arte Sacra de São Paulo, destacou a importância do patrimônio na região metropolitana de Campinas. Bom, a gente hoje, nós estamos agora já com 20 municípios que compõem a região metropolitana de Campinas. Como eu estava tentando mostrar, são municípios que se desdobraram de diferentes porções, de diferentes origens, de vários municípios anteriores, e acabou se constituindo uma amálgama de territórios cujas origens, né, são um pouco diferentes. Nós temos, na verdade, uma grande diversidade de elementos de constituição, de transformação, recompostas dentro de uma lógica contemporânea de região metropolitana. No entanto, dentro esses mesmos municípios, nas suas proximidades, nós temos processos históricos absolutamente fantásticos, como entre eles, que eu estava destacando, todos os municípios, 7 municípios que se desdobraram do território de Campinas, que por mais de 120 anos permaneceu integrado, desde 1700 e finalzinho do século XVIII até o começo do século XX, quando teve o primeiro desmembramento de Americana. É uma área que tem uma articulação histórica. Portanto, o patrimônio dessa região, ele é um patrimônio que, mesmo originado de diferentes fenômenos, ele tem uma... É nele que nós encontramos pistas para entender os fenômenos contemporâneos, os nossos talentos, as nossas trajetórias. Nós temos, por exemplo, eu chamava a atenção na minha fala da presença séria, antiga da produção de abastecimento, da maneira como a produção açucareira gerou todo um outro universo de produção, com outras formas de relação de trabalho, uma apropriação do espaço diferente, ou ainda o café, né, que nós temos mais clareza, um processo que a gente estuda mais e que também, da sua forma, no seu tempo, redefiniu todo esse território, né? E eu ainda chamava a atenção das relações entre o rural e o urbano dessa área, que de forma muito integrada possibilitaram o nascimento de experiências de urbanização e de desenvolvimento rural muito próprias. Então, na verdade, é em tentar pensar que na lógica contemporânea existem os caminhos de constituição do próprio presente e que estão mergulhados num universo fabuloso de patrimônio e que não vem só do café, vem de fases muito anteriores de produção de açúcar e ainda mais anteriores de produção de abastecimento, desde o século, pelo menos século XVII, ocupando, recriando, tecendo os caminhos nossos contemporâneos de desenvolvimento.
Zoraide Miranda, da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, falou sobre as características da macrometrópole paulista. Essa grande macro-região, né, que inclui 5 regiões metropolitanas, né, São Paulo, Baixada, Campinas, Vale do Paraíba, agora Sorocaba, né, além de 2 aglomerações urbanas, Jundiaí e Piracicaba. E é uma região com um dinamismo econômico muito importante, né? A mais importante do país, com muita riqueza e também com muitos problemas, né? Desde questões ligadas à desigualdade social, problemas que demandam aí todo um planejamento e de longo prazo, né? Para lidar com esses gargalos aí, econômicos e sociais, né? E, para isso, a Implasa, numa parceria aí com vários setores do governo estadual e agora abrindo a discussão com a sociedade, com outras esferas de governo e com a iniciativa privada, elaborou o Plano de Ação da Macrometrópole Paulista, né? Que reúne que sintetiza uma carteira de projetos para estar lidando com esses problemas. Trata-se de uma região com muita diversidade, né, econômica, social, muita riqueza. É uma região que engloba praticamente 20% do seu território é constituído de áreas protegidas ambientalmente, que devem ser mantidas, recuperadas, algumas delas, e, em especial, aí, voltado para a questão da proteção e garantia da produção dos seus recursos hídricos, né? Um tema aí muito atual que nós estamos vivenciando nessa região e também em outras do país, né? E, então, ela merece um planejamento diferenciado, né, que valorize a sua riqueza ambiental e cultural, né, e que consiga diminuir essas desigualdades sociais. Os convidados também abordaram os principais benefícios e futuros desafios das regiões metropolitanas brasileiras. Em princípio, as regiões metropolitanas são criadas para criar um vínculo de cooperação para que esses municípios integrantes de uma determinada região metropolitana possam ter uma competitividade frente aos municípios que não pertencem a essa região metropolitana. Então, esses seriam os benefícios, mas a gente vê que mas essa realidade está sempre em construção, perpassa por várias dificuldades de conexão entre esses municípios. Às vezes a gente vê que muitas vezes as regiões metropolitanas fortalecem ainda mais alguns municípios sede. Então, são todas coisas que a gente está observando, nós da academia, certamente as pessoas que trabalham mais proximamente do ponto de vista, seja administrativo, enfim, seja no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente precisa discutir essas questões para que aquilo que se projeta para uma região metropolitana seja uma verdade, ou seja, laços de cooperação e de fortalecimento entre eles, e não no sentido de fazer com que alguns municípios se tornem ainda mais fortalecidos. A grande dificuldade é que, mesmo você tendo essa aglomeração, essa possibilidade de você ter políticas comuns entre os municípios, isso não impede que você também amplie essa negociação política para as áreas adjacentes. Um exemplo é da região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de Campinas. Um dos conflitos importantes das duas regiões é a questão dos recursos hídricos, que a partir de 1974, com um decreto do Ministério de Minas e Energia, estabelece a possibilidade da região metropolitana de São Paulo retirar 31 metros cúbicos por segundo da bacia do Piracicaba, afetando de forma importante a região metropolitana de Campinas. E esse conflito se estabelece de 74 até 2004, pois a região metropolitana de São Paulo não senta para negociar nesse período de 30 anos, porque ela tem outorga.
A partir de 2004, começamos o processo de negociação, que é a primeira revisão da outorga em 2004, que já, nesse momento, se verifica que há necessidade de um gerenciamento compartilhado dos recursos hídricos do sistema Cantareira. Tá? Isso foi um grande avanço, mas há necessidade de outros avanços. Nós temos um conflito histórico e que os danos que estão gerados e futuros danos devem ser compensados pela região metropolitana de São Paulo, que acaba colocando a região situações de impedimento de desenvolvimento de outros empreendimentos, impedindo o desenvolvimento econômico da região, melhorando a qualidade de vida, né, dessas regiões. Quando nós falamos de recursos hídricos, nós falamos de qualidade de vida. Então, nós temos dificuldade de abastecimento todos os municípios da região metropolitana. Nós temos risco de desabastecimento. Isso são situações que devem ser evitadas. Chegamos ao fim de mais um programa Fóruns Permanentes. Hoje você conferiu informações sobre os principais desafios para a consolidação e fortalecimento de regiões metropolitanas no Brasil. Você confere toda a programação da TV Unicamp pelo nosso site. É só acessar rtv.unicamp.br. Você também pode conferir mais informações sobre os próximos fóruns e sobre as inscrições pelo site foruns.unicamp.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!